depois David, manda para mim a gente bombarda lá. Não, a Catarina lá na alma nada. É aquela malta para fazer conta seca da calculadora. Eu sou moderador. É só para saber o que é que eu tenho. E eu, no meio deles, a única coisa que eu tinha era o blazer que era azul marinho. Nesse caminho, aí eu disse, cara, depois que essas empresas pegaram o dinheiro todo do Portugal 2020, não vai sobrar nada pra mim. Aí eu vim. O Embraer ainda tá aqui, só essas todas só tem Embraer e eu, né, dos que vieram. E vocês trabalham com Embraer. É verdade. Faz 14 anos de trabalho. E está rolando, quer dizer, está a fazer os projetos para eles. Estamos lá agora, dia 4. É uma empresa que tem um processo de inovação interessante. Embraer tem um processo interessante. É um orgulho para mim trabalhar com eles. Eu gosto de colaborar. O que eu acho interessante disso é que a empresa muito antiga, mas que assim Tá? ela aceita o processo de inovação, que é difícil de fazer. Principalmente porque tem muitos engenheiros. Eu sou engenheiro de formação, por isso eu sei o mal que isso faz. É o povo das certezas. E nós estamos na parte de fazer algo disruptivo, algo que muda o padrão, e isso é complicado. Assim, a gente tem uma vantagem aqui em Portugal que eu acho. Olá a todos, boa tarde. Eu vou falar um bocadinho mais alto para ver se conseguimos apanhar algumas pessoas que vão ali, os transeuntes, e que demonstrem interesse pela nossa sessão. Para os que não sabem, o meu nome é Miguel Silvestre, estou aqui um pouco na qualidade também de diretor do Parque Tecnológico de Óbidos, e hoje, dentro daquilo que é o Fólio Tech, que já começou ontem, com 2 magníficas mesas, hoje temos também esta mesa e depois, à tarde, às 4h30, creio que não estou em erro, vamos também ter uma abordagem sobre a questão da literatura e inteligência artificial. E hoje temos um desafio que é um desafio interessante, na nossa opinião, obviamente. O Fólio Tech tem por missão e por obrigação trazer outras dinâmicas do ponto de vista daquilo que são os temas, não só da tecnologia, mas também das empresas, para dentro de um festival que é um festival literário, que é um festival do livro. Nós aqui não vamos ter uma abordagem literária no sentido artístico, mas vamos falar um pouco do livro, da edição e da importância que isso tem para estas 3 pessoas que vão partilhar connosco a experiência deles e que, para além de serem pessoas bastante interessantes, são também pessoas que eu considero meus amigos e que têm empresas no Parque Tecnológico de Óbidos. Para quem não sabe, Óbidos tem um parque tecnológico, conta com mais de 40 empresas em diferentes áreas, mais de 200 pessoas a trabalhar desde as áreas do design até às tecnologias de informação e comunicação. E, portanto, nós pareceu-nos interessante, no meio deste processo, acharmos que tínhamos aqui 3 CEOs que escrevem livros com objetivos diferentes, provavelmente, é sobre isso que eu vou lançar também o desafio. E também lançámos aqui algumas interrogações, o que é que os levou à escrita, o que é que os levou à edição, porque é que pessoas que aparentemente estão envolvidas noutras questões, se calhar mais ligadas aos negócios, chegam àquela fase da vida em que sentem que têm que fazer aqui alguma edição. E, portanto, lanço aqui assim, se calhar, algumas reflexões, o que é que será escrita para eles nesta fase? Um acerto, um prestar de contas com aquilo que têm feito nestes tempos, aquela inquietação que é o tema do Fólio e aquela necessidade de empreender e de arriscar, que também faz, digamos assim, a vida de um empresário,
a necessidade de quererem fazer um registro para uma memória futura, um contrato com a palavra, quando vocês vivem números e negócios de números, não é? Portanto, no que se olhar no vosso dia-a-dia. E, portanto, são 3 pessoas com perfis diferentes do ponto de vista de personalidade, mas que garantidamente tiveram pelo menos uma necessidade de partilha, não é? Chegaram a uma fase de partilha. E, portanto, à minha direita temos o Carlos Correia. O Carlos Correia é CEO de uma empresa chamada Affinity. Se vocês quiserem falar também das vossas empresas, podem naturalmente falar um bocadinho sobre isso. Desenvolve software, tecnologia para empresas, enfim, do ponto de vista do mundo inteiro, mas principalmente na Europa, que desenvolvem a partir de Portugal. Tem também duas obras lançadas, que é o CEO da Minha Vida, 52 lições para ser tudo o que deseja, e também o CEO, o Manual da Sobrevivência, e é alguém que criou, de facto, uma empresa de raiz, é uma grande empresa hoje em dia em Portugal, que tem aqui também um conjunto de projetos ligados ao parque tecnológico, e, portanto, obrigado, Carlos, por estares presente. O Cláudio Santos, também, pronto, nós já é quase um residente, o Cláudio, pronto, que também está com o Next Group, também em Portugal já há alguns anos. Temos vindo a trabalhar num conjunto de projetos em conjunto no parque, do qual nós vamos falar também nos próximos tempos, e que participou numa primeira obra chamada Inquietos por Natureza, e agora seja um fabricante de oportunidades com a editora Gente. E, portanto, o Cláudio também vai falar um pouco sobre estes livros e sobre este papel. O Rui Marcelino, que está aqui ao meio, é também o responsável e o dono da empresa da Alma Design. É alguém que nós também conhecemos há muito tempo, que trabalha na área do design, principalmente para transportes. É uma empresa bastante conhecida em Portugal, que desenhou desde os interiores de aviões da TAP, ônibus, autocarros, agora também está na área da náutica, enfim, um conjunto de projetos muito, muito interessantes. E o Rui tem um hábito que é um bocadinho vulgar, talvez por ser uma empresa de design, não sei, mas que é algo que eu habituei-me ao longo dos anos a receber sempre um livro daquilo que é o trabalho que a empresa dele faz. E, portanto, tem ainda uma relação muito interessante com este objeto físico, com esta necessidade de marcar, digamos assim, o ano, apresentando o trabalho que foi todo desenvolvido pela empresa e curiosamente, nós tivemos até já uma exposição bastante interessante do trabalho que foi feito, neste caso, para a empresa, para a Alma Design. Portanto, este era um bocado o enquadramento que eu gostava de vos fazer nesta primeira fase. E aquilo que, obviamente, se calhar a grande pergunta numa primeira fase é o que é que os levou a escrever um livro, não é? Ou, colocando de outra forma, em que capítulo da vossa vida é que vocês estavam quando decidiram que tinham que escrever livros? Ou que tinham que escrever um livro? Cláudio, podes começar. Boa tarde. Então, assim, em que capítulo da vida eu estava a escrever um livro? Na verdade, eu tinha a ideia de escrever um livro, já desde o falecimento do meu filho. Eu fiquei com essa ideia que eu queria escrever um livro e meio que montei essa história baseado nisso. Só que aí eu participei de uma imersão da editora Gente, né, que a Roseli está ali sentada, e aí, no meio disso aí, eu arranquei aquele livro e vi que a história que eu tinha que contar, na verdade, não era essa história, era uma história que pudesse mudar a vida das pessoas a partir da minha jornada quanto empresário, quanto empreendedor, como eu costumo dizer. Lá, desde eu não sabia jogar futebol, está no livro isso, e eu comprei um time para jogar bola. Então, não é que eu não sabia, que não acreditava no meu potencial, mas aí isso de empreender foi desde cedo. Então, foi por aí. E são 3 livros, viu, Miguel? Certo. Tem um terceiro agora, tem o Fora Jacuba, que já é best-seller lá no Brasil. Ok. Força, mas podes falar também desse terceiro, já agora, pode ser. Inquietos por Natureza, Seja um Fabricante de Oportunidade e Os Foras de Série, que é mais um livro, uma coletânea de autores que tem... Então, passa bem, assim, são pessoas inquietas por natureza, que fabricam as suas oportunidades e que transformam essa jornada em pessoas fora de série. Rui. Fala? Sim. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado ao Miguel e ao Fólio por me convidarem para esta sessão. É um prazer estar aqui, Miguel, e com muito carinho também, porque tenho aqui também pela Vila de Óbidos, com família aqui perto, por isso é sempre muito bom estar aqui, com o escritório também. Sobre a questão em que período da vida
Vou tentar ser curto, muitas vezes não consigo. Mas, na verdade, o primeiro livro, se é que podemos dizer assim, que fiz e em que participei como, se quiserem, editor principal, acontece num período em que a empresa Alma Design tinha 10 anos de atividade. E aos 10 anos de atividade, eu lembro que há uma música portuguesa já antiga que dizia 10 anos é muito tempo. Tem a ver com uma história de amor e de paixão, mas 10 anos é muito tempo. E eu, na altura, como empresário, pensei, bom, de facto, 10 anos correndo contra as adversidades ou a favor das adversidades, às vezes, de facto, já é algo que nós devemos marcar e que devemos, de alguma forma, perpetuar e comunicar. E então, em discussão com o meu time, com a equipa da Alma Design, dissemos 10 anos é uma boa altura para fazer um statement do que é que fizemos até esta data. E mais, há uma coisa que eu associo a toda a atividade da Alma Design, hoje temos 27 anos, que é uma das coisas boas de trabalhar em equipa é poder celebrar. E então utilizar o tema de vamos marcar que fizemos 10 anos, mostrar o que é que fizemos em 10 anos e utilizar esse momento para marcar e celebrar o que fizemos em conjunto com as pessoas que trabalharam connosco. E então decidimos escrever um primeiro livro, descrevendo, neste caso, o trabalho da Alma Design ao longo desses 10 anos. E só para dar um contexto, esse livro, na altura, funcionou para nós quase também como um apanhado, ou se quiser, uma reflexão sobre o que fizemos para trás. E fizemos, de facto, uma pequena festa com os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos clientes, onde distribuímos esse livro por toda a gente, neste caso gratuitamente. A Alma Design investiu. Se calhar não fizemos aos 5 anos porque não tínhamos dinheiro, mas na altura investimos e distribuímos esse livro para comemorar os 10 anos da empresa. Só uma pequena nota, porque esse foi o primeiro. E uma das coisas que percebemos é que nesta época, ou nesta era digital, a coisa do transmitir e dar na mão um livro que tangibiliza aquilo que foi o trabalho de 10 anos, as pessoas veem isso como um gesto muito importante. E nós percebemos que aquilo foi muito importante para os nossos parceiros e para os nossos clientes. Bom, então decidimos logo, isto na Alma Design, acaba um evento, a gente está sempre a pensar no passo seguinte, que é, a gente tem que fazer isso aos 15. E quando fizemos aos 15, percebemos que funcionou tão bem ou melhor do que aos 10, então dissemos, nós vamos ter que fazer isso aos 20. E, obviamente, assim sucessivamente, até chegar ao livro dos 25. Já são 4 edições. Posso-vos dizer que cada uma destas edições é feita só com o esforço interno da empresa e são milhares de horas. Porque, desde a parte de imagem à parte de escrita, todo o time trabalha em todo o livro. E, para concluir e para dar a palavra também aos meus parceiros de painel, talvez a conclusão mais fascinante para mim dessa edição é que ela, obviamente, tem um efeito, acabou por ter um efeito também de divulgação, de disseminação, se quiserem comercial, mas fica mais feio, mas não deixa de ser. Networking, bem melhor. Mas tem um efeito ainda, para mim, mais profundo. É que, quando estávamos a fazer o livro dos 15, como sabíamos que já tinha havido dos 10, nós não só refletíamos sobre o que é que tínhamos feito, como começámos a pensar o que é que nós gostávamos de ter no livro dos 20. E o que é que não está neste livro que nós gostávamos que tivesse no próximo. E com isso, eu acho que neste momento a atividade da Alma é quase indissociável do livro, porque aquele livro é não só um momento de balanço, como também um momento de projeção daquilo que nós aspirávamos a ter. É quase aquela pergunta, o que é que eu quero ser quando for grande? Neste caso, o que é que eu quero ter no livro daqui a 5 anos? E isso, para nós, transformou-se quase numa coisa incontornável. Depois eu falo um bocadinho mais no livro, mas se calhar passo a palavra, só para explicar como é que ele aparece. Ok. Explicar, sendo uma empresa de design, naturalmente o livro é um objeto quase de arte. Portanto, não é um livro, se calhar, na lógica mais descartável e portanto, é de facto, enquanto empresa, um objeto muito interessante e que faz essa marcação. Mas antes de passar só ao Carlos, lançar-vos também um bocado essa questão. A escrita e o livro foi para vocês um fator de credibilidade, neste caso, Rui. Enquanto empresa, um fator de credibilidade. Aumentou a vossa credibilidade junto do mercado, das pessoas com quem falam, com quem lidam, digamos assim, no dia-a-dia, naquelas questões mais operacionais? Eu acho que essa parte é incontornável, eu faço só aqui um pequeno parênteses. O livro acontece na mesma altura
em que tinha 10 anos de atividade, fazia as mesmas coisas há 10 anos e pensei também porque é que eu faço as coisas da maneira que faço. Será que não estou a fazer tudo errado? E foi na altura, sabes também, e foi na altura que ingressei num doutoramento na Universidade de Lisboa, em paralelo com a minha atividade profissional. Nunca deixei de trabalhar. Justamente porque nessa altura sentia que eu precisava de fundamentar aquilo que eu tinha feito durante 10 anos, que se calhar estava completamente errado. Ou não. E a questão do escrever ajuda a organizar o raciocínio, ajuda a comunicar melhor e, no fundo, a pôr em perspectiva tudo aquilo que fizemos. E isso é uma forma até de ver se tudo aquilo que fizemos tem essa credibilidade. Quando tu olhas no final, como tu dizes, é uma obra, porque quer a imagem, quer o texto é curado. Quando tu olhas para a peça final, tu percebes isto traduz aquilo que nós somos, isto tem o nível, como tu disseste, de credibilidade que nós gostávamos que a empresa tivesse, qual é a mensagem principal que passa sobre nós. E, portanto, é sem dúvida o que tu dizes, eu acho que é uma reflexão principal e é uma reflexão que nos traduz, ou que nos permite traduzir aos outros o que somos e se somos, como tu disseste, ou não, credíveis naquilo que fazemos. Muito bem. Carlos, vamos lá. Primeira pergunta, não é? Portanto, até que ponto é que a obra tem essa importância para ti e, de facto, como é que foi essa credibilidade, se te aumentou a ti de alguma forma, ou à tua empresa, se te ajudou neste processo? Queres-nos falar um bocadinho também e explicar-nos um pouco o que é que te levou a escrever sobre aqueles temas? Okay. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Okay. Quero agradecer aqui ao Miguel, amigo de longa data, e convenceu há um par de anos atrás vir aqui, de facto, abrir um escritório, o Web Tecnológico em Óbidos. E, portanto, enfim, tenho um carinho especial, não só por ti, mas toda a envolvente aqui de Óbidos. E eu, como fã de livros e de ler e de escrever, faz todo sentido, e ainda para mais associado isso à área de tecnologia, do qual eu trabalho há cerca de 20, 25 anos. Ora bem, eu não sou escritor de profissão, eu sou líder e gestor de pessoas, acima de tudo, e eu vejo muito aqui naquilo que partilhaste há pouco. Eu, desde pequeno, sempre adorei ler, e não há nada que eu não queira saber mais, seja do que for, que não comece por pegar num livro, pode ser uma referência de um amigo, de alguém que, de facto, que eu revejo qualidade na área, e ele pode me referenciar em um livro sobre isso e começo por aí. Mais do que propriamente até formações, etc. Eu sou aquela pessoa que ando sempre com um livro atrás, portanto, posso estar à espera 10 minutos num consultório, numa reunião para um cliente, eu, de facto, tenho sempre algo para fazer. Portanto, eu tenho 49 anos, já agora para situar aqui isto na curva, que está agora aqui a chegar ao auge. O capítulo da tua vida. Do ciclo, vamos ver. Apesar do pessoal agora dizer que nós vamos todos viver até acima dos 100 anos, bom, temos para ver isso. E como é que surgiu? Surgiu porque eu aprecio boas conversas, aprecio ideias e aprecio a partilha. E a verdade é que um livro é uma ferramenta incrível para transmitir algo que, de facto, tu gostes, tu sabes, etc. Portanto, eu fiz, só para situar, eu lancei o livro na altura do Covid, portanto, foi assim um ano que, de facto, não me vou esquecer. Portanto, a apresentação, aliás, foi do primeiro livro, até foi online. E depois lancei o segundo livro no início do ano. O primeiro, grosso modo, eu abordo um conjunto de técnicas e de instrumentos para gerir uma empresa, seja ela pequena, grande ou muito grande. Okay? Portanto, no caso da Affinity, a empresa tem cerca de 400 pessoas, um volume de negócio na ordem dos 20 milhões de euros. Portanto, quero acreditar que na minha pequena humildade, ou grande humildade, já consegui transmitir algo. E o que é que aconteceu? Enfim, eu acho que isto é uma questão cultural em Portugal, e não sei se vocês depois concordam ou não comigo, mas espero não estar a dizer uma atrocidade, mas o pessoal não gosta muito de partilhar, e então quanto mais tu sobes na pirâmide, entre aspas, mais de facto tu percebes que há receio de partilhar sobre, e acima de tudo não é aquele que funciona, mas aquele de facto não funciona, dos erros, etc. E portanto achei que queria fazer algo diferente, e portanto o livro permitiu-me partilhar todo um conjunto de boas práticas na área de gestão e liderança de empresas.
Por outro lado, também surgiu numa altura em que efetivamente a empresa estava com um processo de crescimento muito acelerado e eu vi-me a repetir constantemente as mesmas coisas. A falar sobre estratégia, a falar sobre a importância de ter a pessoa certa, a falar sobre crescimento nas vendas, etc, etc. E, portanto, e depois houve ali um conjunto de circunstâncias, lá está, porque como em tudo na vida há sempre o fator sorte, o fator dali as estrelas alinharam-se. Encontrei um amigo que, de facto, também já tinha publicado um livro, que me apresentou à editora e a editora pegou na ideia e, de facto, foi aí que surgiu, portanto, o livro CEO Manual de Sobrevivência. Depois, o segundo surge porque sempre, aliás, surge por vários motivos, mas mais até por feedback do primeiro, em que as pessoas foram lendo o primeiro livro, muitas me diziam: epá, eu gostei muito daquele capítulo A ou daquele capítulo B, até porque eu consigo aplicá-lo na minha vida pessoal. Pronto. Epá, eu então fiz a Eureka, fiz Pingo, já tenho aqui uma ideia para um segundo livro, e, portanto, o segundo livro, de facto, aplica as técnicas de gestão de uma empresa à nossa vida pessoal. Portanto, eu faço um conjunto de recomendações na gestão da nossa vida pessoal, como se fosse uma empresa. Contratar o cônjuge, contratar o amante, contratar a esposa ou o esposo, a gestão financeira, o planeamento a longo prazo, etc. E pronto, e foi aí que surgiu este segundo livro. E para já não estou a pensar que haverão de ser, mas enfim, nunca se sabe. Cláudio, começaste, mas eu não tinha feito aquela questão e aquela abordagem do ponto de vista da credibilidade. Consideras que o livro, de alguma forma, aumentou do ponto de vista da tua credibilidade enquanto empresário? Não vou dizer enquanto pessoa, enfim, conheço-te o suficiente para achar que isso não é suficientemente importante para ti para te fazer escrever um livro, mas do ponto de vista do empresário, sentiste que isso de alguma forma te acrescentou e te deu mais alguma credibilidade? Eu vou dizer, primeiro assim, em grande parte da minha jornada eu trabalho com educação, então assim, são quase 30 anos na área da educação, então naturalmente o livro já me catapultaria para uma credibilidade muito maior se fosse só um livro dessa esfera acadêmica ou um livro técnico como o que vocês têm conversado. Aqui tem demonstrado um livro com todo o design, da Alma Design. Então, assim, mas muito mais do que isso, o livro, na minha jornada quanto empresário, começou a me abrir portas e potencializar mesas para sentar, para negociar, que eu talvez não teria. E eu posso dizer isso assim, sem medo de errar mesmo. Então, assim, locais que eu hoje estou hoje com outros autores, que são autores também, que são empresários, que escrevem sobre outros temas do mundo dos negócios, que hoje eu tenho sociedade com ele, basicamente porque é autor também e porque coordenou a minha obra, minha obra coletiva. Foi a primeira obra que eu fiz parte. Então, é um ecossistema que se complementa. Eu gosto muito de ecossistema, porque a gente consegue, e meu sonho é ter no nosso parque, esse ecossistema onde as empresas possam cada vez caminhar mais juntos. E o livro me dá essa autoridade, como você está falando, e eu vou até contar uma história que todo mundo vai rir agora, que é a do vinho, hein, Roseli? Que eu já contei para todo mundo, que é inusitada. Eu tomei um banho de vinho no avião, e aí o cara, gente boa, tal, me deu um banho de vinho, perdi uma calça, mas só que ele vinha para o Fólio, era de uma editora também, assim, vinha para o Fólio, ia passar por aqui e tal, começamos a conversar. Eu tenho uma plataforma, o Next Group tem outras soluções, mas dentre elas uma plataforma de educação, né, de universidades corporativas, e eu vendi uma plataforma de universidade corporativa, ele fechou por causa do livro, que eu era autor também. Não era porque eu tinha plataforma, porque eu não iria oferecer. Foi a conversa do livro que ele levou. Por causa do livro e do Fólio também. Isso, e do Fólio. A autoridade de estar aqui no Fólio. Então, assim, eu estou exagerando, né, chegando, lógico que não vamos sair dando a calça para ninguém jogar vinho, não é isso que eu estou falando, mas a credibilidade de ser um autor, né, de falar sobre um determinado tema, de comunicar, porque assim, o meu livro, como o de vocês aqui, ele também tem um passo a passo e um método para que as pessoas possam fabricar suas oportunidades, para que possam enxergar oportunidades onde os outros não tenham, e isso para o mundo de negócio, para quem a gente já sabe, e vocês sabem muito mais do que eu, as barreiras que a gente enfrenta no dia a dia, para a gente ter colaborador, para a gente enxergar um pouco mais do que o que a gente vive. Então, o livro está o tempo todo fazendo isso. E a partir do momento que eu escrevo um livro
e digo que eu fabriquei oportunidades e que eu ensino as pessoas a fabricar oportunidades também, com certeza, na pior das hipóteses, o meu possível contratante vai escutar a minha equipe ou vai me escutar. Ok. Passando aqui também para essa relação da vossa ligação enquanto empresários e escritores, nós em Portugal gastámos uma palavra que é o empreendedorismo, não é? Quer dizer, durante os últimos 10 anos nós falámos de empreendedorismo para tudo, basicamente, ao ponto que hoje em dia já temos programas que é proibido dizer a palavra empreendedorismo. Mas de qualquer forma, aqui o que nos interessava também fazer-vos aqui um bocado a provocação é, vocês sendo empresários que já escreveram os vossos livros, numa fase em que da vossa vida, se calhar já estava do ponto de vista dos negócios mais ou menos consolidados, houve aqui alguma necessidade de ir buscar aquele primeiro espírito empreendedor que vos levava a fazer coisas, o risco, aquela inquietação que vos levava a ter ideias de negócios? De alguma forma sentiram isso quando escreveram o livro ou não? Ou foi um processo de outra natureza? Sim. Sentiste esta necessidade, esse lado empreendedor do género e o risco que tiveste quando pensaste em abrir uma Affinity, não é? É para cá tenho, é diferente, mas tenho uma piada sobre isso. Lá está, eu estava a ter, eu não sou escritor de profissão, e apesar de, pelo menos o primeiro, sim, não sei se vocês sabem, menos de 1% dos livros a nível mundial vendem mais 1000 unidades. Atenção, vender à família e aos amigos não conta, mas menos de 1% a nível global dos livros publicados só passam acima das 1000 unidades vendidas. Eu recordo na altura, no primeiro livro, que era a primeira interação que eu tinha, eu achei, pronto, para já escrever um livro é uma coisa, é dose, dá muito trabalho, são muitas horas, principalmente quando a nossa profissão não é escrever livros. Eu tinha às vezes assim, quase pesadelos, eu não vou vender nada, vai ser uma humilhação pública, pronto. A verdade é que o livro já vendeu uns quantos. Se calhar foi essa parte da inquietação, não é, que esteve a ultrapassar, e depois chegar ao ponto, e é como nos negócios, independentemente de ser um projeto novo, uma empresa nova, ou até um próprio projeto novo dentro da própria empresa, se não derem nada, como é que se diz em português? Não vou dizer aqui em público, que se lixe, não é? Sim, Rui. Também posso responder aqui ao Miguel sobre a questão do empreender. O empreender, como tu dizes, o empreendedorismo é uma coisa, mas o empreender existe no português e, portanto, podemos usá-lo. E eu acho que o empreender é algo que existe e penso que os meus companheiros de painel terão o mesmo. No momento em que fizeram o seu próprio livro ou lançaram-se a fazer o seu próprio livro, isso é um empreendimento. Na Alma Design nós temos, se calhar, entre 900 e 1000 projetos de produtos e serviços. Cada projeto é um empreendimento. O livro, para nós, cada vez que decidimos, vamos fazer o dos 25, já estamos a pensar no dos 30, é um empreendimento, é um projeto. E eu ataco o projeto como coordenador da equipa, ataco o projeto como qualquer nova iniciativa, com risco, sabendo que este vai ser, com certeza, melhor que o anterior e que falhamos no anterior, como em qualquer empreendimento. O empreendimento, ou ser empreendedor, como sabem, aqui em Portugal, é uma coisa que tem que dar certo. Mas, na verdade, não é assim. Pode não dar certo. Pode não dar certo à primeira. E a verdade é que se eu olho, por exemplo, para a nossa primeira edição, para a segunda, para a terceira ou para a quarta, os empreendimentos, ou a motivação para empreender foi sempre a mesma, mas a qualidade daquilo que sai no fim mudou. Porquê? Porque, tal como nos negócios, tal como nos projetos de design, nós aprendemos com as experiências do passado. E mais, o contexto, quer do universo que nos rodeia, quer da empresa, não é o mesmo. Então, cada empreendimento, digamos assim, está imbuído de uma motivação diferente. Eu acho que no primeiro livro a nossa motivação era mostrar que existimos e o que é o design. Isso era a nossa mensagem, isso era o nosso mote e que fez toda a equipa trabalhar. O segundo era mostrar uma coisa diferente, no meu entender, que é nós ajudamos as empresas a ser mais competitivas e a manterem-se cada vez mais inovadoras. Portanto, inovação. O terceiro, o contexto é diferente. Nós percebemos uma coisa muito importante aqui em Portugal e na Europa, que é a questão da importância da transferência de conhecimento. A Europa falha, assim, redondamente
na questão daquilo que investe em investigação e desenvolvimento e naquilo que depois é transformado em valor para a sociedade. E esse era o nosso terceiro tema, que não existia quando fizemos o primeiro. E o quarto, inevitavelmente, que foi de há 3 anos atrás, o tema é sustentabilidade, porque não havia nada nesse momento que nós quiséssemos comunicar com mais vontade. Nesta comunicação, só transmitir-vos o seguinte, e não sei se o Miguel me iria perguntar isso mais tarde, sobre empreender. Eu, como trabalho em equipa, mesmo sendo eu a pilotar a equipa, acabei-me viciando a trabalhar em conjunto. E eu acho que é um vício bom. E então lancei um outro empreendimento quando terminei o meu doutoramento, que foi, tem tanto mundo fazendo doutoramento, e que nunca ninguém vai saber o que é que saiu dali, papers, publicações, vai para a gaveta, quase tudo, e eu acho isso inadmissível. Mas eu estou dentro do campeonato, porque quando terminei o doutoramento, eu falei para o meu orientador, um holandês, e disse, Cristiano, se nós vamos agarrar nisto, e o doutoramento é sobre gerir equipas em estúdios de design, é a única coisa que eu sei fazer. Vou fazer doutoramento em quê? Batatas na Sibéria, não preciso de batatas, nem vivo na Rússia. Então, vou transmitir isso e transmitir a minha experiência através de um livro que traduz em linguagem mais fácil, menos chata, aquilo que eu descobri no doutoramento. Acontece, o Miguel ficou a sabê-lo em primeira mão, que eu iniciei esse projeto há 10 anos, empreendi, mas como acontece em muitos empreendimentos, esse empreendimento está a 95% há quase 10 anos. Mas, como bons empresários que são, nós vamos já colocar um prazo nisso. E vamos já dizer assim, no próximo fólio... Usar o microfone. No próximo fólio Tech, no próximo ano, nós temos que ter esse livro aqui pronto para ser lançado e para ser partilhado. Para sentir o peso. Pronto, mas é essa a ideia, não é? Quer dizer, até porque nós também precisamos de alimentar aqui o 5% é a capa. Certo. É o design da capa, porque ele é do design e vai, né, fazer tudo. Certo. Bem, Portanto, a questão do empreender o livro, eu acho que assim, como todo empreendedor, como a gente diz, assim, eu sou empreendedor raiz, né? Assim, aquele cara que empreende quando não era moda ser empreendedor, porque também no Brasil passou muito tempo sendo bonito dizer que era empreendedor, tal, e aí acha que é fácil ser empreendedor. Você é o quê, tal? Estou empreendendo, eu sou empreendedor, tal, tal. Alguém paga a conta, né? Então, acho muito legal isso. Só que eu sou do tempo que a gente tem que empreender, a gente empreendia com o nosso dinheiro, com a nossa coragem, com os nossos riscos, não é, Rui? Com a nossa cara de pau, né? Para vender o que a gente tivesse para vender. Então, todo esse processo de empreender, eu tive que ir para o livro também. Então, assim, tirar a história, me desfazer das minhas certezas ali, é um processo também do empreendedorismo, né? Quando a gente tem um monte de certeza, a gente descobre a melhor solução do mundo para a gente, não para o cliente. A gente tem certeza que o mundo precisa da gente, não o cliente, né? Eu costumo dizer que todo mundo devia ter estudado Copérnico, né? E conviver com ele, aqui descobrir que não é o centro do mundo. E muito empreendedor tem certeza que ele é o centro do mundo. Então, o mundo gira em torno dele e tudo mais. E a gente que é um pouquinho mais velho no empreendedorismo sabe do que eu estou falando. Quantas vezes apareceram as soluções magníficas que resolviam todos os problemas do mundo, hein, Miguel? Você, como diretor do parque, que resolvia todos os problemas do mundo e que o mundo precisava dela e que ninguém entendia e ele era como é que diz, um injustiçado pela economia, né? Pelo empresário, né? A Alma Design é uma injusta, né? A Affinity não me entende, né? A Next Opinion, ela não entende do negócio, quem entende sou eu, né? E por aí por diante. Então o livro tem esse processo, né? Da gente tirar também aquelas certezas que a gente tem, né? Mexer um pouquinho no caldeirão, né? Colocar umas coisas para fora. O meu livro tem um pouco da minha história de vida também, então tem umas lágrimas ali no meio, mas também tem muitas risadas, tem como eu sou, entendeu? Quem lê vai ver, nos 2 livros vai ver, mesmo os outros que têm um caráter mais técnico, vai ver isso que eu tenho. Eu costumo dizer, como eu não sou muito inteligente, eu uso analogias para explicar as coisas e me fazer entender.
Então, eu vou por esse caminho. Boa. Avançamos aqui um bocadinho em relação também à questão da liderança, não é? Porque é um bocadinho também o tema do nosso painel, ainda que aqui a literatura, nós estamos a falar do livro, não tanto literatura no sentido artístico, não é esse aqui o objeto, o vosso objeto em particular, mas a questão, o Rui abordou aqui um bocadinho a questão da liderança, não é? Da forma como ele encara a liderança e de alguma forma, se calhar até já matou a minha pergunta, mas pronto, mas isso vamos ver. Que é, há muitas pessoas que falam na liderança e que veem a liderança como um processo que tem algo de solidão, não é? Que há ali algo solitário, muitas das vezes, se calhar, os líderes, os CEOs, sentem-se um bocadinho desacompanhados por parte dos colaboradores, dos trabalhadores, que não encaram ou que não seguem de uma forma tão ágil ou tão dinâmica quanto os CEOs gostariam. E a questão aqui é, nós temos também todos um bocadinho esta visão romântica da escrita, um processo solitário, alguém sentado a escrever no papel, no computador, a arrancar lá dentro as angústias todas e as coisas boas, não é? E portanto a questão era assim, se vocês sentem que houve ou na escrita, na fase quando fizeram os vossos livros, alguma coisa que reflete essa vossa forma de liderar as vossas empresas, ou se pelo contrário foram processos diferentes. Bem, já que eu estava acusado de assassino ou de assassinato, dar só um tópico relativamente, pelo menos à minha perspectiva. Eu acho que você falou isso muito bem também, acho que foi referido pelos dois. Eu acho que tem uma altura da nossa vida, não é? Eu acho que passa por todos, em que temos muitas certezas e em que achamos que temos em nós todo o conhecimento do mundo. Onde é que eu já ouvi isso? Mas eu acho que esse processo, aquilo que, por exemplo, se passou comigo nos 10 anos, é exatamente o contrário, que é, se calhar estou a fazer tudo, ocorre uma expressão em português errado, mas se calhar tudo o que estou a fazer não é útil, não é certo. E houve uma coisa que eu aprendi no trabalho com a Alma Design, é que, na verdade, quando fundei a Alma Design era eu. E o design que eu entendo não é o design de autor, é o design das coisas de todos os dias, que servem toda a gente. E esse design não é para mim, não sou eu que vou comprar, não sou eu que vou fruir, muitas vezes, é para outros. O livro, para mim, a escrita, é algo que é comunicação também. Tem que ser entendido pelos outros. Então, eu achar que a minha percepção daquilo que estou a escrever, sem dúvida, que é clara para todo mundo, para mim é um erro gigantesco. Eu não tenho essa certeza dentro de mim, nem tenho a certeza, ao fim de 27 anos de design, que quando tenho uma opção de design estou a fazer correto. Não posso ter essa certeza. Se tivesse é porque fiz muito pouco projeto de design na vida. Tantas vezes eu errei. Por isso, o partilhar a escrita com outros, saber se eu estou a comunicar bem, se é inteligível a mensagem, porque a mensagem não é para mim, é para os outros. E por isso, para mim, a opinião dos outros é fundamental. Quanto é que os outros colaboram no processo? No caso do livro que traduz o doutoramento, é mesmo só o meu orientador, portanto, a equipa é pequena. Falta ele estar cá em Portugal para beber uma cerveja e celebrar no fim, talvez por isso não tenha acabado. No caso do trabalho da Alma Design é fácil, porque todo mundo puxa na mesma direção. Eu acho que, no fundo, eu mantenho a minha função da alma de, como é que se costuma dizer, gerir a orquestra, não é? No fundo, dizer qual é a linha condutora, o que é a mensagem importante, escrever algumas partes, mas é um trabalho de equipa como é o trabalho da Alma Design. E, como tal, eu não posso ter certeza absoluta de nada. Vou contar para vocês, mas fica só na plateia. Quando eu tenho uma opinião sobre um projeto e tenho 3 ou 4 alminhas, que são os meus colaboradores, a dizer que não é por ali, eu às vezes não reconheço logo. Mas eu juro que vou para casa pensar e penso, se calhar não é mesmo. E na escrita eu acho que é igual. Se 3 ou 4 pessoas não entenderam o que você escreveu, então se calhar você está comunicando mal. Então, para mim, não tem como fazer essa atividade sozinha. O que não quer dizer, Miguel, que você não passe entre as 10 da noite e as 3 da manhã sozinho a escrever, ou entre as 10 da noite e as 3 da manhã sozinho a desenhar. Mas eu preciso saber que se a mensagem que eu criei é inteligível pelos outros. Porque senão é só para mim. Serás sempre um designer, não é? Até nessa abordagem. Portanto, Cláudio, até que ponto é que o teu processo de escrita, se de alguma forma se mistura com a tua forma de liderar? Sem dúvida, sim. Eu tenho a vantagem de ter escrito
dentro da... e baseado na imersão da editora Gente, né, que deu esse sentimento de comunidade para você escrever. Então, essa troca que você falou, você estava falando aqui, e eu vendo a Roseli ali, o olhinho dela balançando a cabeça assim, confirmando o que você falou. A gente não escreve para a gente escreve para os outros. E esse é o grande desafio, não é, Roseli? Do primeiro passo ali para quem quer escrever seu livro, é entender que a gente não está escrevendo para alimentar uma dor, para alimentar uma saudade, para contar uma história triste e alegre, ou de uma aventura nossa, né? Isso é um... E você falando, e ela só confirmando ali, porque realmente é o primeiro grande passo. Quando a gente entende que a gente escreve para o outro, que a mensagem tem que ser entendida pelo outro, que a gente entende que tem que ter lá a famosa jornada do herói, né? Que ele tem que realmente sair de lá no final com um uau na cabeça, né? Que encontrei um caminho para mim, né? Seja no design, seja na gestão, seja lá para fabricar a oportunidade dele, a gente está nesse caminho. E o processo para mim foi assim, grande parte do livro eu escrevi aqui em Óbidos, aqui em Caldas, para ser exato, lá em casa, e eu fui fazendo e mandava, a editora olhava, corrigia, mandava de volta, e isso era um processo assim, que também quando voltava para corrigir, era a sessão do desapego, né? Porque tinha que tirar as coisas que eu estava achando, estava tudo legal, e eu falo muito, então tem que tirar o que eu falo muito, porque senão o livro ia ter 500 páginas, logo na primeira. Então, esse processo, o livro, como eu disse, ele tem um pouco de mim, eu sou desse jeito, eu sou expansivo, falo, conecto com um monte de gente, me movo um bocado para fazer as coisas. Então, o livro vai contar histórias, né? Mas vai ter o Cláudio ali conversando com alguém. E é esse cara que precisa entender. E ele precisa se enxergar ali. Porque se ele não se enxergar, ele vai ler a introdução, vai até o primeiro, segundo capítulo, depois ele vai embora. Carlos, queres falar um pouco sobre isso? Sobre como a questão da liderança, ou a tua liderança na empresa, se de alguma forma teve algum espelho ou algum reflexo nessa questão de quando trabalhaste o próprio livro? Sim, no que diz respeito aos livros que eu escrevia, quer o primeiro, quer o segundo, e neste tipo de literatura de não ficção, tem muito a ver com a identidade do autor. Portanto, há uma grande parte de mim no livro, e depois a própria partilha, seja no formato livro ou no tipo de formato, pode ser vídeos, artigos, etc., é um ato de liderança, não é? Porque, para mim, a liderança tem a ver com tocar o outro, seja uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, seja aquela senhora ali no fim da fila, por exemplo, e nesse ato de tocar, a pessoa de facto sair melhor no processo. E, portanto, esta é a beleza de um livro. Um livro é uma coisa absolutamente extraordinária, porque volta e meia recebo, por exemplo, feedbacks através do LinkedIn, que é uma plataforma que eu uso muito, de pessoas, de facto, me explicam de que forma é que o livro as tocou. E eu acho piada porque eu falo que o livro inicialmente... o livro inicialmente foi escrito para mim, em primeira mão, para eu nunca esquecer aquele, de facto, no qual eu acredito, porque com a idade vamos esquecendo, e assim o livro, não há forma de esquecer, está ali. Podemos depois ir mudando de ideias ou aprimorando, porque de facto a nossa vida e nós próprios também não somos estáticos. Depois houve o livro foi pensado ali naquele primeiro anel da nossa rede, à volta dos colaboradores, dos amigos, dos colegas, etc. De facto já nos conhecem e podem, e depois nos dizem, quando nos dão feedback sobre o livro, Carlos, quando eu estava a ler aquele capítulo, eu estava a ouvir falar. Pronto. Aí achei engraçado. E depois há um terceiro anel, que é o público desconhecido. E essa é a parte que eu acho incrível. Uma pessoa que está, sei lá, em Cabo Verde, uma pessoa que está em Hong Kong e que nos envia uma mensagem a explicar de facto da forma que tocou. E, portanto, sim, um livro, o próprio ato em si é um ato de liderança, não é? E nunca pensaste no teu livro quase como um manual para os teus colaboradores? Nunca foi esse o espírito, ou foi? Acaba por ser isso. Quer dizer, há um manual, porque depois
sim, é um manual, enfim, escrito depois de uma forma, espero eu, divertida, pronto, porque um livro tem que ser divertido. Se um livro que é uma seca, e acho que não sei, não há um livro de qualidade. Mas sim, portanto, aquele primeiro anel que eu estava a falar tem a ver com as pessoas de facto que me conheciam, ok? E, portanto, eu também tive a oportunidade de partilhar o livro inteiramente, ok? Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, mas eu demorei no meu primeiro livro cerca de 3 anos a escrevê-lo. Okay? 2, 3 anos? É. Portanto, com os altos e baixos. Ok. Então, outra pergunta que é também um bocadinho de provocação. Consideras-te o melhor líder do ponto de vista daquilo que é a tua relação com a empresa, com os teus colaboradores, depois de ter escrito os livros? Absolutamente. E porquê? Onde é que tu notas, ou se alguém já de alguma forma reconheceu essa diferença, o que é que apontou, não é? Porque acho que era isto que estava a dizer há pouco, porque o acto de escrever, nós próprios, e por isso é que eu digo, eu acho que, enfim, pelo menos para mim, o livro primeiro é escrito para nós, porque nos obriga a ir a fundo das coisas, a pôr no detalhe, não ficarmos pela ramada, vamos ao fundo das questões, como é que é definir uma estratégia, qual é a importância disso. Quando eu tenho uma pessoa de facto tóxica na empresa, o que é que eu faço, não é? Quando de facto eu preciso de alterar a cultura ou de modificá-la de uma certa forma, como é que eu faço? Não é? E, portanto, isso obriga-nos a passar a facto aquilo que é a nossa prática no dia-a-dia para uma componente mais teórica, por um produto que possa ser aplicável a muito mais gente, diferentes setores, diferentes áreas e diferentes formas de ver o mundo. Okay? Depois também um livro bem usado, e isso enfim, não sei, penso que toda a gente deve conhecer o Renabeiro, o senhor é de facto um empresário, para mim enfim, é uma referência que eu tive o prazer e a sorte de conhecer pessoalmente. Aliás, e tal como a empresa, um livro, que acaba de ser estamos aqui a falar da ligação empresa-livro, etc., é uma forma de nós tocarmos o mundo e deixá-lo melhor. Okay? E isso são ferramentas absolutamente incríveis. Eu não estou dependente de governo, não estou dependente de políticos, não estou dependente de subsídios. Eu posso, de facto, fazê-lo de uma forma muito pessoal. Okay? Muito bom. Obrigado. Rui, força. Sobre a questão que estavas a referir do livro poder-nos fazer melhores ou melhor em alguma coisa. Eu gostava só de fazer... Ou pior. Eu não disse. Eu gostava de fazer duas notas aí. A primeira tem a ver com a questão da liderança há bocadinho, que eu acho que é importante. E só para fazer um disclaimer meu, que muitas vezes dizem, Rui Marcelino, líder, empresário, empreendedor, essas coisas todas que o Miguel disse há bocadinho. Mas eu gosto de fazer aqui um disclaimer, que é, eu conheço muita gente que aos 15, 20 anos, 25 anos diz, eu gostava de ser empresário, eu gostava de ter a minha empresa. Pois eu não. Eu empreendi e lidero porque alguém tem que fazer as coisas acontecer. Tem muitos projetos em que se aparecer alguém a liderar, que eu acho que faz aquilo 10 vezes melhor que eu adoro fazer parte da equipa. Portanto, liderar não é uma coisa que você diz, eu quero ser líder, na minha perspectiva. Mas tem gente que pensa que gosta mais dessa postura. Para mim, liderar é quem vai tomar conta desse processo e assegurar que isso vai acontecer. E, quando fundei a Alma Design, não tinha empresas de design de produto em Portugal. Então disse, então vou ter que... E não é aquela coisa de, quando nasci, eu quero ser chefe. Isso é outra coisa. E eu quero ser líder, eu quero mandar. Eu, na verdade, eu gostava de passar a vida toda a fazer desenhos no momento em que fundei a Alma Design. Só queria desenhar, deixem-me desenhar. Hoje desenho pouco para aquilo que eu gostava. Mas tem essa coisa que me faz correr, que é o saber que posso fazer acontecer. E eu acho que a liderança passa muito por isso, por juntar gente com quem a gente faz acontecer e não ser chefe. Segunda coisa, sobre aquilo que o Miguel estava a dizer e ainda sobre o livro e sobre o fazer-nos melhor ou pior. Eu acredito que melhor. Faço também uma nota paralela, que é, eu não confessei, mas é uma coisa de que eu tenho orgulho. Eu dou aulas na universidade há 25 anos. Primeiro como professor assistente, convidado, especialista, etc. Depois com o doutoramento aqui em Portugal já, enfim, deixam-nos dar aulas mais facilmente. E 2 vezes por semana eu dou aulas daquilo que eu sei fazer, projeto. E em cada aula eu costumo dizer aos meus alunos que aprendo muito mais ao ter que sistematizar a informação e passá-la
preparar slides, ouvir o feedback deles, se eles entenderam o que eu estava a transmitir, do que eles próprios aprendem. Eu acho que eles não entendem isso. E que o conhecimento coletivo, esse feedback que você tem para o seu livro, e que eu tenho para o meu livro, e que eu tenho da turma para aquilo que eu estou a dizer, é uma aprendizagem para mim. E às vezes, quando eu vejo o pessoal no telemóvel, no computador, etc., sem contactar com o resto dos colegas, eu disse, a gente está a desperdiçar tempo, energia, de uma forma brutal. Isto para dizer que o comunicar pelo livro ou por outra forma e ter feedback, com certeza, Miguel, que te ensina e que te faz evoluir como pessoa. Se eu pegar um paralelo primeiro da liderança, né, que eu terminei não complementando também, eu acho que liderança é inspirar, né, assim, está aqui o Spinelli, cadê o Spinelli? Está ali, que fala de liderança consciente, passa por inspirar. Então, o livro leva você a inspirar as pessoas, porque você está ali contando, dando aquele direcionamento, mostrando aquele caminho, e aí isso solidifica com o livro. Então, fica automaticamente fazendo parte daquele movimento perto dos seus liderados e tudo mais. E sem dúvida, eu concordo com você. Tem muita coisa que bastava a gente arrumar quem liderasse, quem tomasse a frente, e a gente estava feliz e estava maravilhoso. Eu já estou nessa fase de querer ficar mais CVO mesmo, assim, mais de visão de estratégico, menos operacional, já consigo tirar muita coisa do operacional, e o livro também entra nessa esteira, tanto que eu coloquei no Next Group uma esteira lá para o livro. Então, por isso que, assim, é uma coisa que agora está meio serial, né? Assim como eu virei empreendedor serial, eu virei meio que autor serial, assim, já entrei em mais uma obra coletiva, tem mais uma outra saindo agora, pelo amor de Deus, acho que vai sair só o ano que vem, e o ano que vem vai ter mais um solo. Então, assim, Roseli, agora soltou, vamos fazer. Aí Janaína disse para mim, tem que parar de fazer livro, porque senão o povo vai pensar que é muito fácil, né? Mas não, é porque, assim, você fica transbordando aquilo ali e você quer ir mais longe. E traçando esse paralelo realmente com o processo de liderar e ser liderado, né? Eu acho que a gente tem essa missão mesmo, de fazer do livro, trazendo para o eixo do fólio, fazer do livro esse catalisador dessas inquietações, né? E colocar isso para fora mesmo. Se é para partilhar inquietações, se é para conectar outras pessoas no mesmo objetivo, se é para trazer pessoas de lá do Brasil para participar do Next Hub, como a gente vem montando aqui, se é para levar empresas daqui lá no Next Hub lá no Brasil, isso aí a gente precisa ter esse movimento, entendeu? E o livro vai estar à disposição disso também. Muito bem. Nós estamos a chegar mesmo ao final da nossa sessão. Tenho aqui duas perguntas, um bocadinho diferentes. A questão é, nós que lidamos com empresas e com empresários num país como Portugal, muitas das vezes ainda lidamos e sentimos que há uma certa imagem das empresas e dos empresários, na minha opinião, um bocadinho distorcida, de achar que são pessoas muito focadas exclusivamente no lucro, aquelas coisas que nós sabemos. A questão é, será importante este processo que vocês fazem de escrever um livro, esta humanização, digamos assim, quase do empresário através deste meio? Consideram que escrever tem essa capacidade, inclusivamente, de mostrar um outro lado da vossa vida, da vossa maneira de estar e, de alguma forma, aproximar as pessoas da atividade empresarial? Deixa eu responder essa primeira, porque eu tenho uma clássica para essa. Assim. Como eu gosto das minhas historinhas, é o seguinte. Eu fui para o meu cardiologista, essa primeira vez que eu fui para ele, depois de cirurgia, tudo, aí eu fui para esse médico, aí ele conversou comigo, ele olhou para mim, aí disse, cara, eu pensei que todo empresário era mal-humorado. Não, eu pensei, Cláudio, porque todo empresário era mal-humorado, você é diferente. Na cabeça dele, né, do doutor Antônio lá, ele achou que todo empresário era mal-humorado, né? E assim, então essa
o livro traz isso também, essa oportunidade, para que a gente mostre para as pessoas que o empresário tem esse lado que é também olhar para as pessoas, né? Olhar para as necessidades delas, e como eu disse, acho que foi antes de ontem, quando a gente estava jantando, olhar para o outro não de uma forma transparente, que é uma coisa que me incomoda muito, o quanto a gente olha o nosso semelhante e no automático, a gente já olha o outro de forma transparente. Então, a gente não se incomoda com a dor do outro, a gente meio que menospreza, a gente até justifica ele estar naquela situação, entendeu? Ah, deve ser porque ele fez alguma coisa errada, deve ser, mas isso não importa se ele fez alguma coisa errada. É você que está perdendo essa essência. E eu acho que o livro faz exatamente isso, Miguel. Nos conecta de novo com essas pessoas, porque a gente escreve e fala com eles, nos coloca na posição deles, porque assim, mesmo sendo empresários de sucesso, mesmo tendo toda essa bagagem, mesmo tendo tudo isso que gira em torno da gente, mas quando a gente está escrevendo o livro, a gente está se pondo no lugar daquela pessoa que fatalmente não entende tanto do que a Affinity faz, né? E nem do que a Alma Design faz, e você vai ter que descer a régua, como a gente diz lá, você vai ter que descer a régua para mostrar o design lá num nível mais baixo, para subir, né? E isso também mostra a sensibilidade do autor. Então, é isso que eu acredito. Okay. Carlos. Sim, mas é uma ótima pergunta, Miguel. A ideia, se consideras que o facto dos empresários escreverem livros pode, de alguma forma, ajudar a humanizar um bocadinho a imagem e não ter aquela visão tão pejorativa que normalmente... Para mim, foi a tua melhor pergunta aqui da Talk. Sim, porque escrever um livro é um ato de coragem. Há bocado estava a dizer aquela história eu me lembro do primeiro será que isto vai vender? Será que ninguém vai aparecer na apresentação? Pronto. Mas e ligando com aquela questão da liderança, o livro tem muito a ver com nós próprios. Portanto, nós estamos a expor-nos, não é? E eu não tenho qualquer necessidade de escrever livros. Não é uma questão financeira, aliás. Vocês sabem quanto é que um autor, por exemplo, no meu caso, atenção, eu não estou a criticar a minha editora, a Cultura Editora, se o João me estiver ali a ouvir, não é uma crítica, mas vocês sabem quanto é que um autor leva, recebe royalties? Tem a mão no sabe? Alguém sabe? Leva, no meu caso, 7% do livro. Portanto, um livro que custa, 17 euros, 18, em média, o autor leva 1,20 €. Não é nada. No ano passado eu recebi um cheque de 800 euros. Pronto. E, portanto, é um ato de coragem, porque, de facto, nós estamos a expor a forma como nós pensamos, idealizamos, neste caso, a empresa. E depois, outra coisa antes que eu me esqueça, temos aqui um amigo brasileiro. Enfim, apesar de eu, no meu dia-a-dia, ter, de facto, eu sou um líder de proximidade. Eu gosto muito de estar com pessoas. E não estou lá, o meu gabinete é no 12º andar, porta fechada, não é nada, o meu estilo. Eu estou no open space, tenho um gabinete porque há assuntos que é preciso discutir em privado, mas está sempre aberto. E nós, no ano passado, eu tenho pessoas a trabalhar no Brasil, lá para Portugal, e portanto, a pessoa pesquisou, decidiu trabalhar connosco, lá está, pesquisou, quem é o CEO, como é que ele pensa, etc. E depois houve uma avaliação anual em que não havia possibilidade de aumento naquele ano, por questões contratuais, e a pessoa já estava bastante bem remunerada. E a única coisa que ele pediu ao gestor, que faz a gestão da pessoa na empresa, ok, tudo bem, não é possível, ok, compreendo, mas eu quero um livro do CEO. Portanto, foi o aumento que ele pediu, portanto, a entrega de um livro. E é uma coisa incrível, porque desde, de facto, a pessoa júnior, o estagiário, até a pessoa mais sénior na empresa, o facto de conhecer de uma forma mais profunda o CEO, há uma conexão, mesmo que eu no dia-a-dia não esteja com ele no Brasil, ele automaticamente fica ligado, não só a mim, mas a toda a empresa. Muito bem. Okay. Rui, força. Já agora deixa-me fazer um comentário sobre a questão do lucro, não é? E absolutamente nada contra, sou muito pragmático e costumo dizer que a primeira obrigação que a Alma Design tem é continuar a funcionar. Portanto, primeira obrigação é a gente tem que pagar as contas.
Senão não existe nem projetos bonitos, nem feios, não existem projetos. Nem livros. Nem livros. Nem livros. Como eu disse, só ao fim de 10 anos podemos pensar que, no nosso caso, o livro foi um investimento puro. É lógico que teve um retorno em termos de, como tu disseste, credibilidade, em termos de ligação dos nossos clientes, que não tem valor. Mas não tem retorno direto. Aquele acionista que haveria por trás da Alma Design, dissesse no que é que isso traduz nos resultados do final do ano? Zero. Tá? Mas o resultado intangível é muito maior para nós. E tem outra coisa, que é... Há uma coisa muito comum entre o escrever uma história e o exercício de design, que é, nós no design, através da imagem, contamos histórias. E, portanto, nós tiramos muito prazer e muita paixão do comunicar histórias, seja através de imagens, seja através da escrita. Há projetos de design que nós comunicamos as primeiras fases com storyboard, descrevendo porque é que esse produto, serviço deveria existir e faz a vida das pessoas melhor. E nisso há uma coisa que eu acho que muitos empreendedores têm também, que é a noção de que há um serviço público e que há uma contribuição pública que não tem necessariamente de ter retorno. Okay. E o resultado, depois do afeto, das ligações, das emoções que se criam, não vai para a máquina registradora, mas é tão gratificante como se fosse. Portanto, tirando o pragmatismo que eu tenho, eu penso que há em muitos empresários, eu pelo menos tenho em mim, que há muito mais do que só garantir que a empresa esteja aberta a partir do momento em que é sustentável. E isto não é necessariamente altruísta, é só pensar que se comunicamos e se ajudamos a que a comunidade à nossa volta, através de uma boa história, fique melhor, nós vamos ficar melhor também. E eu acho que, contra essa ideia que tu dizes que existe do empresário, há muito empresário que é empreendedor e pensa também no bem coletivo. Penso eu, Miguel. Certo, concordo. E, portanto, olha, chegámos ao nosso final. Eu tinha uma pergunta antes de passar ao público, uma resposta muito rápida, que é também mais uma pequena provocação, que era se vocês seriam capazes de escrever um livro de ficção ou se é só a realidade que vos inspira. Cláudio. Eu consigo escrever um livro de ficção, eu sou ótimo de contar histórias. Então, mas eu queria saber, na verdade, se você contratou o rapaz que te pediu o livro. Está contratado? Pronto, eu ia dizer que merecia. Há 2 anos, tá vendo? Eu tenho vontade de fazer um livro de ficção. Está há 2 anos já? É brasileira? Ela é de São Paulo. É de São Paulo? Ah, tá vendo? Então, assim, eu tenho vontade de fazer um livro de ficção. No meu livro tem uma história de ficção que é de um personagem que ele empreende ali dentro do livro. E já começa ali esse namoro com a ficção. Ok. Rui. Sim, e posso dizer que lembrei-me agora enquanto estava aqui, eu estou com a memória torradíssima. Acho que o meu primeiro livro, se posso dizer livro, que era muito curtinho, foi uma banda desenhada de ficção científica que se chamava Eurico Presbítero. De ficção científica? Isso, e que era Eurico Presbítero, mas numa fase pós-apocalíptica. Uau! Temos mais uma coisa para o fólio do próximo ano. Temos que ver isso. E que tinha... Traduzindo, porque ontem falaram gibi. Gibi é banda desenhada, só para traduzir aqui para... Isso, como é que se chama no Brasil? Gibi, isso. E por isso, ficção é a minha praia. Só acho que ninguém, citando aqui o nosso colega, acho que ninguém vai comprar. Já ficção com desenho, estou aí. Bora. Carlos, um livro de ficção, Sim. é uma possibilidade ou não? Quem sabe, se calhar, é o próximo desafio. Não. Pronto. Eu também adoro ficção científica. Sou aquele tipo de personagem que anda sempre com a cabeça na lua, por isso eu acho que... Ok. Então, muito obrigado a todos, neste caso ao Cláudio, ao Rui e ao Carlos. E passamos agora também à audiência, se alguém quer fazer alguma pergunta, neste caso aos nossos oradores. Temos aqui uma senhora. Boa tarde, o meu nome é Marcele Sarmento, eu sou arquiteta brasileira e fiquei extremamente encantada, né, e cheia de ideias e insights a partir desse painel, eu agradeço muitíssimo.
Eu sou CEO da Mercato Arquitetura Comercial, que é uma empresa brasileira de arquitetura e design, uma das principais do Brasil, especializadas em arquitetura comercial. Então, nós fazemos projetos de loja, projeto de supermercado, projeto de franquia. E eu fiquei especialmente, né, interessada, identificada com o que o Rui Marcelino falou, né, sobre os livros, né, que eles vêm fazendo na Alma Design. Já entrei aqui no site, já dei uma pesquisada. Porque a gente tem bastante experiência, né, na nossa trajetória, e chega um momento, né, que assim, eu sinto muito isso de passar toda a minha experiência, né, toda a nossa, tudo que nós vivemos nesse tempo, né, nessa trajetória toda, para a sociedade. Só que eu escolhi uma forma diferente da que você escolheu, e me interessou muito saber mais da forma como vocês escolheram, né? No meu caso, eu escolhi um tema, talvez a nossa principal forma de projetar, né, como o primeiro livro, focado mesmo, né, na nossa atividade projetual. Escolhi também uma das principais editoras do país, né, porque a minha intenção é que esse livro tenha uma capilaridade grande. Então, a editora Gente, ela tem um peso muito forte no Brasil, e então eu fui atrás, né, de uma editora com essa força toda. Mas pensando num livro conceitual, não tinha passado pela minha cabeça fazer como vocês fizeram, né? Falar periodicamente sobre algum tema que seja relevante e, pelo que eu entendi, exemplificar com cases, né, a partir de um tema. Não sei, acho que foi isso que eu entendi. Simplificando, é exatamente isso. Portanto, em cada livro, nós pensamos, durante estes 5 anos, o que é que foi realmente crítico e o que é que devia agarrar o livro. E quando fizemos isso há 2 anos atrás, que tu também tens, o tema é, às vezes perguntam, a Alma Design está trabalhando nessa coisa da sustentabilidade? Não, a gente não está trabalhando em mobilidade não sustentável, não tem mais. E então esse livro tem que mostrar que o mundo, os nossos parceiros, os nossos amigos de trabalho, estão todos trabalhando nessa direção. E é isso que o livro mostra. As várias fases que o livro mostra estradas mais verdes, oceanos mais azuis, céus mais limpos, e como é que nós estamos contribuindo para isso. Há 10 anos atrás era outra coisa, era porque é que aquilo que se investiga e se estuda não se transforma em valor, em produto para o mercado. Tem sempre um tema que agarra, certo? E esse tema depois é que organiza como é que nós depois vamos beber ao trabalho que fizemos. Mas o mais importante é o tema principal. Só um segredo. Isso é uma coisa minha de autor, que é a capa tem sempre o mesmo formato. E trabalhando com designers isso é muito difícil, porque os designers acham que isso devia mudar todos os anos. Mas em alguma coisa você tem que manter consistência. O conteúdo é completamente diferente, porque se a empresa estivesse sempre tocando o mesmo tema, é porque ela não tinha evoluído. Certo? E aí vocês escolhem um tema e pegam cases dos últimos 5 anos isso. Que exemplificam esse tema. E vão fazer um storytelling sobre os projetos? Tal e qual. Isso? História dos projetos, o que é que aconteceu, o que foi mais desafiante. Tem uma parte no início do livro muito importante para mim, que é a parte que fala das equipas e como é que as equipas interagiram entre elas. Que para mim é a parte mais fascinante e mais entusiasmante. Mas depois cada projeto tem sempre A gente não pode contar a história de projeto de 3 anos com a Embraer a desenhar um avião, não dá. Mas tem que resumir isso numa página, porque o leitor também não vai ter time span maior do que aquilo. Ele quer ver a imagem, suportar com um texto e perceber o que é que ali é importante. E fazer isso em projetos que demoram 2 anos, 3 anos, 4 anos, numa página, é duro. Mas no fim é muito gratificante. Certo. E por que não levar isso com força para o mercado? Que, pelo que entendi, não foi uma opção que vocês... Eu acho que é um problema meu de... Isso não é uma coisa que eu quero vender, isso é uma coisa que eu quero dar. É risco e é outra coisa. Dá-me um prazer muito grande que todas as pessoas que visitam a Alma Design, eu gosto de entregar em mão testemunho do que fizemos nos últimos 5 anos. E se estivesse à venda, não quer dizer que um dia a gente não põe, mas se estivesse à venda, não é a mesma coisa. Aquilo é algo que é nosso, que é único, é a nossa alma, está lá. O Rui está a trabalhar para ter uma grandiosa enciclopédia
depois no final vai editar os volumes Aí todos. vai ter Vai uma editar. coletânea e ele vai vender. Ele, no fundo, não quer contar que o projeto é um bocadinho maior do que neste momento parece. Aí Eu creio que temos o Daniel, que quer fazer uma pergunta também, não é? Só para passar. Pois não? Eu vou visitar para ganhar. Bom, primeiramente, obrigado pela fala, boa tarde. Parabéns pelos trabalhos. Uma pergunta, assim, do ponto de vista da agenda de um CEO que tem uma responsabilidade também sobre um negócio, sobre as pessoas, sobre o futuro da organização. Certamente a escolha de produzir um livro tem um chamado pessoal, tem uma questão muito bacana, altruísta até, de passar o conhecimento adiante. Mas pensando que existe uma agenda também de CEO, se a gente olhasse só por esse lado, qual é o principal benefício direto para o sistema de negócios que vocês comandam, né, porque vocês têm liderança, da produção do livro ou dos livros, para quem tem mais de um? Benefícios diretos. Não, direto, para mim é como eu disse, assim, eu sou advindo da educação, então a minha empresa ainda, o core dela ainda tem educação muito forte. Então mesmo, estava hoje numa reunião falando com uma pessoa que hoje tem conteúdos, mentorias aí de Mônaco a Alman, um monte de lugar do mundo. E ela dizendo exatamente, a frase que ela me disse foi a que eu repito há anos, que é: infoproduto não é educação. Né? E eu vivo dizendo isso e o pessoal do marketing só falta me engolir, porque não é educação mesmo. E eu digo, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de educação que tem tecnologia. Então, o livro encaixa exatamente nisso aí, Spinelli. A gente ganha autoridade quanto um CEO que é autor. Para você ter ideia, agora a gente não na editora Gente, mas na editora Letra e Ponto, que é a editora da revista Ciência Hoje, o nosso diretor de ensino, ele vai assinar, revisar o livro de formação dos professores, e eu vou colocar ele para assinar esse livro. Poderia estar lá assinando, mas vou partilhar. Eu sou presidente do Instituto Gestar, para que ele seja também autor desse livro, e para ter um autor na nossa diretoria, né? Ele já tem um livro também na área de turismo, que a gente produziu o livro e editorou o livro lá dentro, para que ele tenha um livro nesse processo. Então, não só para o Cláudio, né, quanto CEO, mas também lá na nossa estrutura, a gente incentiva para que isso aconteça. E só uma coisa, assim, nos nossos liderados, ver aqueles meninos voltando a ler os livros, saindo e tem missão também para ler o livro. Se não ler o livro, pode até ter penalidade, mas tudo bem. É liderança consciente. Então, a gente vai fazendo isso por aí. Sim, bom, eu porventura que o meu objetivo inicial foi mesmo falar para o público que não me conhece, não tanto para o público da empresa, ou ser um livro mais dirigido à esfera da empresa. Portanto, se houver, de facto, pessoas que estejam agora a avançar com o seu negócio, com a sua empresa, que já tenham alguns quilómetros na gestão da empresa, esse livro poderá ser super interessante, porque ele é baseado em todas as disciplinas fundamentais na gestão da empresa, com casos concretos, exemplos reais. Obviamente eu omito os nomes, etc. Mas o objetivo era mesmo alguém que, por exemplo, que estivesse no Brasil, apesar o livro não estar publicado lá, pelo menos para já poder, de facto, aprender com a minha experiência, neste caso. Penso que já foi dito. Em termos de resultado direto, é um bocadinho como os projetos de inovação. Eu acho que eu não consigo fazer uma contabilização quantitativa, direta, do resultado da edição desse livro. A qualitativa, para mim, é difícil de quantificar, mas é real. E é na credibilidade que tu disseste há bocadinho e na confiança que se criou. E muitas pessoas dizem: eu tenho aquele teu livro. É as pessoas que vão à festa do livro dos 20 e que dizem: eu tenho o dos 15, mas gostava de ter o dos 10. Isso para mim é priceless completamente. Ou seja, a pessoa quis conhecer mais da história da empresa
É as pessoas perguntarem o que é que vai... Eu gostava que este meu trabalho convosco estivesse no vosso próximo livro. Isso para mim não tem valor. É inqualificável, não é? E, portanto, em termos de valor intangível, é chegar ao gabinete de uma pessoa a nível governamental e ver uma coisinha verde alface, que a gente tinha um verde alface, e saber que aquele é nosso e que ele, pelo menos, sabe que nós existimos e já leu algo sobre design. E missão cumprida, a semente ficou lá. E, como eu falo nos processos de inovação, no ano N+1 você não tem retorno. Mas no ano N+10 o retorno é gigante. Excelente, obrigado. Obrigado. Creio que não há mais perguntas, portanto, agradecer o vosso tempo, a vossa participação e deixar-vos aqui o alerta para a mesa seguinte, que é absolutamente imperdível também, na minha opinião. Vamos ter aqui 2 pessoas e foi resolvido hoje, tivemos aqui um percalço com uma das nossas oradoras que está doente, mas à boa maneira portuguesa. Ah, sim. Então, se for rápido, rápido, sim. Está bem? Vamos. Senhores, muito obrigada. Meu nome é Dominique Magalhães, também já estive no lugar de vocês há 10 anos atrás. Eu sou autora best-seller da editora Gente e internacionalizei meu livro em 6 línguas. Esse ano eu estou lançando uma ferramenta facilitadora do processo criativo autoral de cada pessoa, da mais simples pessoa até a mais como é que nós vamos colocar, inteligente, sabe? É um processo para todas as pessoas. Então, a pergunta rápida que eu preciso fazer é: como é que funciona o processo criativo autoral de vocês na veia, mesmo, na prática? Vou dar um exemplo do meu. Eu, à noite, me deito, faço quadros mentais. De manhã, eu escrevo tudo o que me vem à mente e passo o dia fazendo tudo o que eu escrevi. É assim que é o meu processo. É só para dizer, para dar um exemplo mesmo. O meu, bloco de nota, rabisco de papel que só eu consigo ler, e o resto vai rabiscando ali no papel, e por isso que eu acho que tem pelo menos mais uns 50 livros aí para escrever até os... Mas assim, assim, eu vou pensando, vou anotando, estou aqui, aí anoto alguma coisa, e depois eu vou juntando. É o seu download. Muito bem. Eu, como tenho uma reunião daqui um bocadinho, só em 3 segundos, penso na mensagem, quero transmitir, esta mensagem é boa, mas como eu tenho essa formação de engenharia e design, a primeira coisa que eu penso é blocos principais e depois vou detalhando. Mas isso é processo de design, portanto estou contaminado. Feito de fabrico. Sim. Consegue chegar aqui? Este é o melhor livro. Pode-se levantar. Este é o melhor livro que eu posso recomendar à sua pergunta. É do autor Stephen King, agora, para quem ainda estiver interessado. E ela explica o seu processo de escrita. E, por acaso, eu li depois já ter lançado o primeiro, porque achei que queria melhorar. E tem muito a ver, enfim, acaba por ser quase intuitivo, mas começar pela big picture, qual é que de facto é o propósito do livro, que é que eu quero contar, depois passar para as ramas das árvores, não é? Entre aspas. E ele depois vai atacando capítulo a capítulo, ok? E pode não acabar depois passa para logo ao segundo, ok? Portanto, aqui ele vai continuando, e depois no fim, então que faz a cola toda. Enfim, não sei se fico bem claro, mas começar pelo big picture e depois ir aprofundando e detalhando capítulo a capítulo. Ok. Muito obrigada. Obrigado a todos. Daqui a 15 minutos, sensivelmente, estamos aqui novamente. Obrigado.